Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Juliana Rosenberg. Se você não me conhece, eu te convido a parar agora o que está fazendo, se inscrever no meu canal do YouTube, que é Nexatech Recruiter, tá? Aqui eu conto histórias reais de carreira, processos seletivos, com a missão de educar corporativamente, contribuir, gerar insight e também dar uma palavra, né? Mas mais voltado para dar voz ao talento. Gente, eu recebi uma história, que essa história ela mexeu muito comigo, né? Eu sou mãe, tenho 42 anos, tenho um filho de 9 anos. E nós que somos mulheres, a gente passa por várias situações. E quando a gente fala de carreira, é muito difícil, né, você conciliar vários pratos. Mas eu não quero falar sobre mulher, sobre empoderamento feminino, não quero. Mas eu quero contar uma história que é da Fernanda, tá? O nome dela foi alterado, a Fernanda é de São Paulo. E aí o título da mensagem que ela colocou no meu e-mail, ela colocou assim: meu filho perguntou quando eu voltaria a sorrir. E aí eu, sendo mãe, me chamou a atenção, porque foi muito diferente de todos os títulos que eu recebo, né, sobre histórias e relatos de processo seletivo. E eu vou ler para vocês aqui, ok? Para ser fiel, vou estar olhando para o meu e-mail para poder contar essa história para vocês e a gente tirar como lições, aprendizados, reflexões e gerar mudança, né, de comportamento, evolução, enfim. E a gente também sempre melhorar como seres humanos, tá? Porque a gente está lidando com gente. Vou chamar essa profissional de Fernanda, como eu falei para vocês, né? Então, quando ela me escreve aqui nesse e-mail, eu precisei ler essa mensagem umas 2 vezes, gente, para entender, assim, porque não era uma história assim sobre salário, é uma história assim, e também não é uma história sobre promoção, né? Então, era uma história muito sobre algo que muitas pessoas perdem, assim, sem perceber elas mesmas, tá? Então a Fernanda, ela colocou aqui para mim que ela ocupava um cargo de liderança, que ela era admirada ali pela empresa, sempre entregava resultados, sempre resolvia crises, sempre estava disponível. Se alguém precisasse de ajuda, chamavam Fernanda. Se surgia um problema, chamavam Fernanda. Se parecia uma urgência de às 22 horas, chamavam a Fernanda. E ela atendia. O telefone dela ficava ali praticamente 24 horas, durante anos, até que começou a sentir que algo estava mudando. Então, ela não tinha mais energia, ela não conseguia mais dormir. Domingo à noite se tornou um pesadelo, ela colocou. Mas ela colocou aqui, né? Mas eu continuava, porque eu acreditava que era apenas uma fase. Até que um dia ela chegou em casa depois de uma reunião extremamente difícil, sentou no sofá e ficou olhando ali para o nada. Foi quando o seu filho, de apenas 8 anos, nossa, e o filho dela tem 8 anos e o meu tem 9, sentou ao lado dela e fez uma pergunta simples, uma pergunta que mudou tudo. Mamãe, quando você vai voltar a sorrir? Ela me contou que ela congelou, porque nem lembrava da última vez que tinha sorrido de verdade. E ela estava tão ocupada cuidando da empresa, cuidando dos resultados, cuidando dos problemas dos outros, que deixou de cuidar dela. Na mensagem aqui, né, no e-mail, ela escreveu: Juliana, naquele dia eu percebi que a empresa sabia o quanto eu produzia, mas meu filho percebeu o quanto eu estava sofrendo. Gente, eu me emociono porque não é fácil. Poucos meses depois, ela pediu desligamento. Não tinha outro emprego, não tinha uma proposta, não tinha garantia de nada, mas tinha uma certeza. Ela não queria mais perder um momento que nunca voltaria. Hoje ela diz que está trabalhando novamente, ganha menos do que ganhava naquela época, mas me disse uma frase que nunca esqueci. Ela colocou assim, pela primeira vez em anos, meu filho voltou a dizer que eu pareço feliz. E, gente, essa história me fez refletir, assim, muitas coisas. Existe um momento assim que o sucesso
deixa de ser sucesso. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando o sucesso começa a custar a saúde, a sua paz, a sua família, a sua identidade, a sua carreira, sei, a sua carreira é importante, né? O dinheiro é importante, né? Não tem como não falar que não é. Mas nada disso que a gente vive vai... Enfim, a gente não vai lembrar dos momentos que a gente perdeu ali com a família. Então, o que eu quero deixar aqui é uma pergunta para quem está assistindo esse vídeo, assim. Será que nós, tá? E eu tô me incluindo, a gente está construindo uma carreira para viver uma vida melhor? Ou estamos nos sacrificando a nossa vida para a gente sustentar uma carreira? Pensa nisso. Porque eu acho que a história da Fernanda, eu me emocionei exatamente por isso. Quantas vezes eu me sacrifiquei para sustentar uma carreira? E parece hipocrisia, mas cuidado, vocês podem me ver aí vendendo cachorro quente. Só para ter mais tempo com meu filho. Eu falo que eu gosto de grana, tá, gente? Não é hipocrisia. Mas às vezes eu prefiro vender água na praia. Fazer qualquer outra coisa que vai trazer o meu sustento do que ficar numa empresa tóxica, uma empresa que me suga, uma empresa que me faz, que eu me sacrifico, que eu tô sem tempo para minha família, não sendo feliz, quase surtando. Eu prefiro pedir demissão. Quem me conhece, quem trabalhou comigo sabe que eu sou assim. Faço doce, faço o que for, gente, para conseguir chegar em casa e usufruir do meu dinheiro, da minha carreira, para trazer conforto à minha família, feliz, para meu filho me ver sorrindo, do que eu estar num cargo que não está me fazendo feliz. Essa é a história da Fernanda, mas a minha história é parecida com a dela. Trabalhei numa empresa que não me fazia feliz. E eu chegava em casa e só chorava. Quando chegava um domingo à noite, eu já ficava doida, não querendo ir trabalhar. Mas graças, né, a meu grande Deus poderoso, eu falo que eu sempre consegui tomar decisão rápido de não, né, permanecer naquela empresa. Mas quantas pessoas, quantas Fernandas estão passando por isso, se sacrificando, abrindo mão da sua felicidade, da sua vida dentro de uma empresa. Então essa é a história da Fernanda. E aí no final ela coloca aqui, né? Obrigada por ler a minha história, porque a carreira é importante, resultado é importante, dinheiro é importante, mas nenhum deles vai sentar ao seu lado daqui a 20 anos para lembrar dos momentos que você perdeu com seu filho. E ela fala, deixa a reflexão. Um abraço.